A gente teve nas primeiras horas da manhã a notícia da investigação e com busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outras pessoas, e com desenrolares ao longo do dia. O Rafael Procópio, de Brasília, traz as informações atualizadas, conta tudo pra gente. Oi, Procópio, como vai? Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Seguimos aqui, nossa equipe segue aqui na sede da Polícia Federal desde mais cedo e agora a expectativa é por uma saída, pelo menos um posicionamento da defesa do coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele que é um dos 6 presos nessa operação que foi deflagrada nesta quarta-feira e também é um dos 16 alvos de mandados de busca e apreensão no âmbito dessa investigação, só para a gente contextualizar, sobre falsificação em dados vacinais, essa que o ex-presidente da República também é investigado, envolvendo inclusive essa questão dos dados vacinais contra a Covid-19. O presidente da República falou diversas vezes que nunca tomou essa vacina e tem a ver também com a questão da ida aos Estados Unidos. Como eu disse, o coronel Mauro Cid, que é o braço direito, foi o braço direito de Jair Bolsonaro durante o governo, ajudante de ordens dele, foi alvo de um desses mandados de busca e apreensão. E na casa dele foram encontrados cerca de $35 mil, aproximadamente R$175 mil, isso em dinheiro vivo. E ele, claro, segue prestando esclarecimentos aqui na Polícia Federal. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo nosso colega da TV Band, o Túlio Amâncio. No caso de Jair Bolsonaro, ele tinha um depoimento previsto para essa quarta-feira aqui na sede da PF, mas sobre aquele caso das joias sauditas, que a gente já comentou bastante aqui na programação. Esse caso, inclusive, que também tem o coronel Mauro Cid como investigado. No entanto, a defesa dele, ele que agora ele é representado pelo ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, que cuida da defesa dele, afirmou aqui há cerca de 2 horas aqui na sede da PF que Jair Bolsonaro não prestaria qualquer esclarecimento até a defesa ter acesso a todos os autos aí do processo. Vai esperar um despacho aí do ministro Alexandre de Moraes para isso. E é claro, a gente segue aqui na expectativa de qualquer fala, de qualquer pronunciamento aqui na sede da Polícia Federal de mais uma dessas investigações aí, se não me engano, a terceira investigação aí contra o ex-presidente da República desde que ele saiu do poder. Perfeito. Valeu, Procópio. Bom trabalho aí para você. Valeu, pessoal. O advogado que defende o presidente, Fábio Weingarten, deu um depoimento logo depois, ali em Brasília, quando na residência o próprio presidente falou. Mas vamos primeiro com a fala do Weingarten. A defesa do presidente Bolsonaro aqui se encontra, ainda não teve acesso aos autos, nem mesmo no que diz respeito aos outros investigados. O doutor Marcelo Bessa, que acompanhou a ação logo cedo de busca e apreensão na residência do presidente, já peticionou ao ministro Alexandre de Moraes para ter acesso aos autos da operação de hoje. O presidente virá depor tão logo tem acesso aos autos, fato esse que ainda não se consumou. A previsão para os senhores terem acesso aos inquéritos? Vai depender do despacho do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente também falou. Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionava para tomar vacina. Sim, é natural. Eu falei assim, não tomar por quê? Porque li a bula da Pfizer, só isso, mano. O senhor comentou para uma vez que alcançar a esposa do senhor seria uma covardia. Não. Que tinha que investigar o senhor e não a família. Não vou entrar em detalhe, olha só. Foi apreendido não, foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também. E ela foi vacinada? Foi vacinada nos Estados Unidos, eu não sei a data certa, acho que foi 21. Mas então não houve adulteração de cartão de vacina? Não tem nada disso. Eu nunca falei para vocês que... Se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu. Presidente, apreenderam o celular. Não, o meu celular foi levado, da Michelle, eu não sei. Para levar o celular da Michelle. Cadê o advogado? Foi o telefone do celular dela também? Não foi apreendido. Eu não sei. Não, o meu foi apreendido. O senhor deu a senha para que eles abrissem? O meu telefone não tem senha. Deixar bem claro. Não tenho nada a esconder sobre nada. Não é cartão apenas. Agora, que bom que só tivesse um país democrático onde você pudesse discutir todos os assuntos. Tem assunto que é proibido falar no Brasil. Um deles é a vacina. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Esse imbróglio envolve... Tem informações de bastidores falando de uma tentativa de registro desse cartão de vacinação, desses cartões de vacinação,
na cidade de Cabeceiras, em Goiás, porque primeiro tentou se fazer em Duque de Caxias, mas o lote registrado seria de uma cidade de Goiás, e aí houve talvez tenha despertado um interesse maior da polícia em perceber que havia algo errado, várias conversas no celular de Mauro Cid tratando exatamente dessa situação. Claro que os depoimentos vão trazer um pouco mais de luz, né, sobre esse caso, mas é a notícia que tomou conta do dia, desde as primeiras horas da manhã, Zaidan. Pois é, o nome da operação, que é uma referência ali a um princípio do direito, que é ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos ou contra seus argumentos. Então, o nome deriva desse vir contra seus próprios atos, uma contradição, traz aí já uma espécie de juízo de valor. O Ministério Público, particularmente a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público foi contra a batida na casa do Bolsonaro, embora tenha apoiado as outras ações da Polícia Federal, que, claro, não agiu de ofício, né? Não agiu, não era uma resposta a um flagrante, uma ação emergencial sem necessidade de autorização ou de ordem judicial. A ordem partiu de Alexandre de Moraes. E aí, claro, o Bolsonaro disse que não se vacinou e que a filha não se vacinou. E, portanto, não teria sentido, se ele afirma isso publicamente, ele forjar um documento dizendo que ele se vacinou. Até porque ninguém pediu atestado de vacina para ele, né? Aqui nos Estados Unidos, segundo o Bolsonaro. Então não haveria necessidade desse atestado forjado, ou desse documento forjado, com o carimbo lá, vacinado contra a Covid, vacina tal, no dia tal, etc. Nem ele, nem a filha se vacinaram, a esposa se vacinou. É isso que ele diz. Agora, claro, se houve adulteração e se de fato no celular do Mauro Cid há indícios de que ele agiu nessa direção, aí é preciso saber se de fato isso aconteceu, se ele agiu por conta própria, se alguém mandou ele agir, ele que era ajudante de ordem. O ajudante de ordem é talvez o sujeito que desfrute da maior confiança do presidente da República. Porque ele está o tempo todo com o presidente, ele lida muitas vezes com assuntos até domésticos, pessoais, ele comanda uma equipe de ajudantes de ordem, todos militares, e eles são até por isso sempre escolhidos a dedo, né? Há um critério muito rígido, é muito cuidadosa a escolha de ajudante de ordem. Porque é alguém que o presidente quer ter ao seu lado e precisa confiar nele, confiar plenamente. Então é preciso saber se o cara agiu por conta própria, se é que agiu, isso tem de ser demonstrado, e se agiu, se tentou forjar esses documentos, se provocou uma ação de hacker no Ministério da Saúde, ele terá de dizer por que fez isso, quem mandou ele fazer isso, qual era o propósito de fazer isso. O Bolsonaro, de fato, sempre disse que não se vacinou. Embora, às vezes, deixasse no ar ali, né? Era uma resposta meio dúbia, do tipo, isso não interessa a ninguém. E, inclusive, a decisão de decretar sigilo a respeito do seu cartão de vacina, que até é um direito pessoal, mesmo para um presidente da República, é um direito pessoal, de ter seus dados de saúde mantidos fora da curiosidade pública, do interesse público ou do noticiário. Agora, a prisão preventiva é que tem de ser discutida, porque o próprio Supremo ficou extremamente sensível à ideia de que a prisão preventiva havia se tornado algo banalizado durante a Operação Lava Jato. E os ministros, particularmente o Gilmar Mendes, mas mais ministros também o fizeram,
insinuaram, no caso do Gilmar não foi insinuação, ele afirmou que via nas prisões preventivas durante a Lava Jato uma espécie de tortura psicológica. Ou seja, deixa o cara aí até que ele concorde em colaborar. Colaborar oficialmente, colaboração premiada, né? Que todo mundo chama de delação premiada. E o Gilmar chegou a dizer isso, que ele enxergava em muitas daquelas prisões preventivas, que aconteciam semanalmente, ele enxergava o propósito de quebrar o cara psicologicamente, emocionalmente, levar o cara a uma delação, a uma colaboração. Aliás, muita gente tem acusado o Alexandre de Moraes de fazer o mesmo com o Torres, de querer espremê-lo emocionalmente de tal maneira que ele já não tenha controle daquilo que fala, ele queira apenas sair dali. Os advogados alegam que ele está numa crise profunda e aguda de depressão, né? Então, o Alexandre de Moraes é acusado daquilo que o Gilmar acusava o pessoal da Lava Jato de fazer, particularmente o Sérgio Moro, lá em Curitiba. Porque a prisão preventiva, existem os critérios para que ela seja decretada, não é? Risco de fuga, mas assim, risco claro. Olha, se recolher o passaporte e esse risco desaparece, então já não há justificativa aí para a prisão preventiva. Ocultação de provas, e esse é o ponto crucial, porque só é possível saber se ainda há evidências ou provas a serem descobertas e, portanto, que podem ser escondidas ou destruídas, de acordo com aquilo que está no inquérito. E os advogados dizem que não sabem ainda o que está no inquérito. Esse é um ponto-chave. Se há, na visão do Poder Judiciário, a possibilidade de que alguém destrua provas. Por exemplo, o Mauro Cid destrua provas ou oculte provas. Ou então, o risco de que ele venha a constranger testemunhas ou ameaçar testemunhas. É outra possibilidade. E a outra, que está descartada, que é a continuação do crime. Se ele ficar solto, ele continuará cometendo esse crime. Essa hipótese não existe, né? Já que é um fato determinado, ocorrido, ponto final, fechado. Então, é importante que o Poder Judiciário explique o porquê da prisão, se seria possível continuar as investigações sem o ato de retirar a liberdade dessas pessoas e, ao mesmo tempo, trazer essas evidências, né? É um assunto muito sério, de interesse público, é um ex-presidente da República, que está sendo investigado, teve o celular recolhido, a esposa dele o celular recolhido, e é preciso que se justifique cada ato, inclusive demonstrando quais são as evidências e se elas corroboram as decisões do Alexandre de Moraes. Parece um assunto bobo, tolo, mas não é. Se houve, é grave, é muito grave, porque é mais do que forjar um documento. É quem estaria forjando o documento. Seria a autoridade máxima da República atuando contra o sistema de dados do Estado. Isso é muito grave, muito, muito grave. Não é como alguém que tenta fazer isso, forjar o documento. É crime, é grave, mas nesse caso a gravidade é muito maior. O agravante é inequívoco. Agora, é preciso que ele demonstre que isso ocorreu, quem fez e quais são as bases para prisão preventiva. O próprio Supremo tem sido crítico da prisão preventiva, pelo menos tornou-se crítico desde que a Lava Jato alcançou algumas pessoas. Eu estou aqui com o ofício do pedido de prisão e de toda essa abertura de inquérito. Tem 114 páginas esse ofício. E quando fala da prisão preventiva, fala do uso dos artigos 13, inciso 4º, e 312 do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a ser delineados. E aí há um rol de... Isso aqui está distribuído em pelo menos 20 temas diferentes, destrinchados nessas 114 páginas.
E nessas 114 páginas, há trechos de conversas do celular de Mauro Cid, entre outros que participaram ou teriam participado dessa ação encadeada para forjar um dado dentro do sistema do Ministério da Saúde, e prints dos próprios cartões, entre outras coisas. Nesse artigo 312, o artigo de número 13 é o que fala da prisão preventiva, 312 é o que explica a prisão preventiva nesse caso, poderá ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver a prova de existência de crime e indícios suficientes de autoria. É a questão genérica da prisão, mas é o que foi colocado na abertura desse inquérito que eu descrevi aqui, viu, Zaidan? Inclusive, nesse documento, né, eles falam ali que na troca de mensagens havia referências a PR-01, que também chamado pelo investigado de PR, não é? Uhum. Então, em certo momento, naquilo que foi descoberto, a referência ao PR-01 e a PR. E aí o próprio documento diz que possivelmente se referindo ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, essa explicação dada pelo Judiciário no caso do Mauro Cid, porque o STF retirou o sigilo, né, da decisão que prendeu, como o Ronald está mostrando aí, é a partir daí que as coisas têm que ser explicadas. O Mauro Cid tem de ser ouvido de novo, até que se esclareça cada ponto daquilo que foi descoberto no seu celular, a troca de mensagens, o que ele queria dizer, a quem ele se referia, qual era a meta, qual era o objetivo, quem mandou, porque ele não é um funcionário qualquer, né? Naquele círculo mais próximo do presidente, ele está no centro, no núcleo. É a pessoa mais próxima do presidente na estrutura do poder. É o ajudante de ordens, né? Foram 17 pessoas envolvidas na busca e apreensão e outras 6 pessoas com a prisão preventiva decretada.